Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai explorar uma das estruturas mais fascinantes do corpo humano. Sabe, muitas vezes quando se fala em parede abdominal, a mente vai direto para aquela estética superficial, aqueles músculos definidos de academia, não é? Mas a ideia aqui é mudar totalmente essa perspectiva. Vamos examinar o abdômen não só como músculos de superfície, mas como um espartilho biológico super complexo e entrelaçado. É uma verdadeira obra-prima da engenharia anatômica que sustenta, protege e estabiliza o centro do nosso corpo. Então, vamos direto ao ponto. O que tem, de verdade, por trás de um abdômen trincado? Tirando o foco da estética fitness, a gente encontra uma arquitetura de suporte impressionante. A parede anterolateral do abdômen é feita de múltiplas camadas de tecidos, músculos e aponeuroses trabalhando em uníssono. É um sistema muito dinâmico que mantém os órgãos internos seguros, ajuda na respiração e, claro, estabiliza a postura. E entender essa região é, literalmente, entender a fundação mecânica da nossa mobilidade. E para entender toda essa estrutura, a primeira coisa é reconhecer o grande ponto de ancoragem central, a linha alba. Ela é como se fosse uma costura tendínea que desce verticalmente lá do processo xifoide no osso externo até a sínfise púbica, lá embaixo na bacia. A linha alba é o ponto de encontro, o grande cruzamento. É exatamente aí que as aponeuroses, que são aquelas lâminas fibrosas incrivelmente fortes dos músculos laterais, convergem, se cruzam e se fixam, travando todo o sistema de suporte do abdômen. O nosso roteiro de hoje passa por 4 etapas. Primeiro, o reto abdominal e o piramidal. Depois, a primeira camada lateral, o oblíquo externo. Em seguida, o oblíquo interno e o transverso. E fechamos com os nervos e vasos sanguíneos. Começando então pela nossa primeira seção, o reto abdominal e o piramidal. Vamos dar uma olhada nesses músculos centrais. O reto do abdômen funciona praticamente como um cinto de segurança vertical bem espesso. A fixação dele lá em cima é fascinante. Ele se ancora através de 3 linguetas diferentes direto nas bordas inferiores da 5ª, 6ª e 7ª cartilagens costais. Dali ele desce como uma fita robusta até prender no púbis. E aquele famoso aspecto de tanquinho? Sabe? Pois é, ele acontece por causa de 3 ou 4 intersecções tendíneas que interrompem as fibras musculares no meio do caminho. Tudo isso envelopado por uma bainha fibrosa mega resistente que não deixa nada sair do lugar, mesmo sob muita tensão. Agora, alinhado lá na parte inferior dessa mesma bainha, a gente tem uma curiosidade anatômica bem legal, o músculo piramidal. É super interessante notar que ele é uma estrutura rudimentar, pequena, aplanada e inconstante. Ou seja, tem pessoas que simplesmente nascem sem ele. Ele fica posicionado bem na frente da parte de baixo do músculo reto e se insere lá na linha alba, sendo basicamente um pequeno resquício evolutivo da nossa biologia. Vamos avançar e ver como isso se constrói quando a gente vai para as laterais. Saindo do centro, a gente dá de cara com o que dá para chamar de uma verdadeira armadura biológica lateral. É uma sequência perfeita de 3 camadas planas de músculos que envelopam o tronco. Para sacar a função delas, a gente precisa descascar essas camadas visualmente em 3 passos. Primeiro o oblíquo externo na superfície, depois o oblíquo interno no meio, até chegar na fundação mais profunda que é o transverso do abdômen. Indo para a segunda parte, a nossa primeira camada, o oblíquo externo. O oblíquo externo se espalha como se fosse um leque gigante. A origem dele acontece por meio de digitações nas 7 ou 8 últimas costelas. E o grande pulo do gato aqui é a direção das fibras. Elas descem e vão em direção ao meio. Uma analogia excelente é imaginar o movimento de colocar as mãos nos bolsos da frente da calça. A direção é exatamente essa. Chegando perto da linha média, esse músculo vira uma aponeurose fortíssima que ajuda a formar aquela bainha que a gente já comentou, travando o reto do abdômen com extrema firmeza. E tem mais. Lá na extremidade inferior, a aponeurose do oblíquo externo cria uma estrutura crucial, mas que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, a região inguinal. A borda inferior se dobra sobre ela mesma e forma o ligamento inguinal, que vai da espinha ilíaca até o púbis. Acima dele, a gente tem pilares, um pilar medial e um pilar lateral, que funcionam como as colunas de um arco. E para fechar o topo desse arco, entram as fibras intercrurais. Essa arquitetura toda monta um pórtico superestruturado, que é o anel inguinal superficial, um túnel vital para a passagem organizada e protegida de várias estruturas. Entrando agora na terceira parte da nossa análise, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Vamos mergulhar nos músculos profundos. E olha que brilhante a perfeição da nossa mecânica. Enquanto as fibras do oblíquo externo descem em direção ao centro, o oblíquo interno faz o trajeto oposto. As fibras dele sobem e vão para o centro.
Quando essas duas camadas sobrepostas trabalham juntas, as fibras se cruzam geometricamente e formam um grande X estrutural. Na engenharia, a gente usa esse padrão de entrelaçamento cruzado para garantir estabilidade máxima contra forças de torção, certo? Pois o corpo humano faz exatamente a mesma coisa para criar resistência no tronco. É simplesmente espetacular. Indo ainda mais fundo, até o limite da parede muscular, a gente encontra o transverso do abdômen. E, como o próprio nome já entrega, as fibras dele correm de forma estritamente horizontal, abraçando a cintura de trás para frente. Ele é o verdadeiro espartilho natural do corpo. Ao longo da extensão dele tem um marco clínico muito importante, que é a linha semilunar ou linha de Spiegel. É bem nesse limite curvo que as fibras musculares horizontais acabam e a aponeurose tendínea começa antes de se fundir lá na linha alba. Lá na parte inferior do abdômen rola um fenômeno anatômico incrível. As fibras mais baixinhas do oblíquo interno e do transverso do abdômen muitas vezes decidem trabalhar em equipe e se unem de vez. Essa fusão forma o que a gente chama de tendão conjunto ou foice inguinal. Esse tendão superpoderoso funciona como uma âncora inferior absoluta que se prende firme ao osso púbico, garantindo que o assoalho dessa parede muscular não ceda sob a pressão dos nossos órgãos internos. Chegamos então à quarta e última parte do nosso trajeto. Os nervos e vasos sanguíneos, a rede de nutrição e controle de tudo isso. A organização dessa rede de suprimentos é metódica e fascinante. A inervação chega pelos nervos intercostais inferiores, com uma bela contribuição do plexo lombar através dos nervos ilho-hipogástrico e ilho-inguinal. Já na vascularização tem um detalhe que chama muita atenção, as artérias epigástricas. A artéria epigástrica inferior sobe direto por dentro da própria bainha do músculo reto do abdômen, num caminho super protegido e alinhado para dar de encontro com a artéria epigástrica superior. Isso cria uma rodovia arterial perfeitamente vertical para nutrir o núcleo central do corpo. E aqui chegamos a um ponto crucial de toda essa conversa. Por mais impecável e impenetrável que essa armadura possa parecer, com todas essas camadas em X e tendões super fortes, ela tem pontos fracos anatômicos naturais. Áreas como o triângulo de Petit, lá embaixo, e o quadrilátero de Greinfeld, em cima, na região lombar, são pequenos espaços onde as camadas musculares não se sobrepõem com total perfeição. E saber onde ficam essas fraquezas não é só uma curiosidade médica, viu? É entender o mapa exato de problemas clínicos muito comuns, como as hérnias. Fica então a reflexão final. Até que ponto a incrível perfeição da biologia humana precisa, ao mesmo tempo, acomodar vulnerabilidades estruturais que são inevitáveis? O estudo contínuo do nosso corpo mostra não só a nossa força, mas também a fragilidade exata que nos torna, no fim das contas, humanos.